Qual que teria sido a participação de fato dele nesse esquema? E é curioso, Carol, que ele faz parte da investigação, ele é um dos alvos da operação de semana passada, ele é suspeito de participar dessa trama, mas ele não foi indiciado pela Polícia Federal, porque há algumas pontas soltas com relação à participação dele e que a Polícia Federal pretende esclarecer no depoimento de hoje, caso de fato ele fale ao delegado responsável por esse caso durante a audiência que ele terá durante esse dia de hoje. Então, algumas pontas soltas, como, por exemplo, a participação efetiva, de que maneira ele participou. A gente tem a ficha dele de acordo com o que diz o relatório conclusivo da Polícia Federal e também com informações da própria deflagração da operação de semana passada. O Rodrigo Bezerra de Azevedo, ele é tenente-coronel do Exército e ele é Kid Preto. Ele é das Forças Especiais do Exército Brasileiro, o grupo de elite do Exército Brasileiro. Quando isso aconteceu, esse caso, ele ainda era major de infantaria no Comando de Operações Especiais. Havia aquele grupo num aplicativo de troca de mensagens chamado Copa 2022, que era responsável, tinha o objetivo de planejar aquela operação clandestina. Todos os integrantes do grupo tinham um codinome. A ele é atribuído o codinome Brasil, nesse plano Copa 2022. Há também uma menção a ele como Áustria em determinado momento dessa troca de conversas no grupo. Qual que é a principal suspeita de acordo com a Polícia Federal? Que ele se associou a essa ação clandestina para prender e executar o ministro Alexandre de Moraes. De acordo com a Polícia Federal, essa associação dele a essa ação clandestina para prender e executar o ministro Alexandre de Moraes teve como método a utilização de técnicas de anonimização para não ser responsabilizado e consumar o golpe. O que é esse termo? A gente explicou aqui na semana passada, o Pedro Duran trouxe detalhes dessa técnica de anonimização, que nada mais é do que disfarçar a origem da identificação dele. Então, por exemplo, nesse caso específico, ele utilizava um chip de um celular diferente, com outro número, para despistar o eventual rastreio que levasse à identificação dele. Essa é uma técnica que as forças especiais aprendem de acordo com a Polícia Federal. Por que ele foi preso, então, na semana passada? A PF alega risco à ordem pública e à coleta de provas. Por conta do treinamento dele, por conta das técnicas que ele aprendeu nas Forças Especiais do Exército, ele oferece um risco à ordem pública e também pode atrapalhar na obtenção de provas pela Polícia Federal. Lembrando que quando essa operação foi deflagrada, a PF ainda investigava o caso. Agora a PF faz um complemento ao relatório conclusivo. E por que ele foi alvo de busca e apreensão? Esse é o ponto principal de toda essa história, junto com o depoimento de hoje. Porque, de acordo com a Polícia Federal, o objetivo é obter provas da sua efetiva participação ou provas que afastem a responsabilidade dele. Então, diante dessas pontas soltas, a Polícia Federal pediu ao ministro Alexandre de Moraes a prisão, porque ele oferecia um risco, mas não só a prisão, vocês vão ver aí na imagem. A polícia diz literalmente o seguinte: medidas necessárias para aprofundar o contexto apuratório em face do evento Copa 2022, com vistas a obter elementos que confirmem a sua efetiva participação, no caso de Rodrigo, ou mesmo que afaste as suas responsabilidades em torno do fato. Como há pontas soltas, como não há muitos elementos comprovando a participação dele, a medida de busca e apreensão foi crucial para colher celular que possa trazer outras pessoas envolvidas nesse caso, documentos que forem apreendidos com ele, tudo isso para trazer provas ou de um evento ou provas que responsabilizem ele e atribuam uma participação ou provas que deixem claro que ele não participou desse caso. Daí a importância também desse depoimento que vai acontecer hoje.